internauta do Opção para a Vida, telespectadores da TV Master, TV a cabo, canal 20, estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 16 de agosto. Estaremos ouvindo dentro de instantes a conclusão do estudo sobre soteriologia. Que é isso, pastor? É o estudo a respeito da salvação, o plano da salvação. Há muitas pessoas que não conseguem compreender, nem tampouco aceitam quando nós evangélicos afirmamos que nós alcançamos a salvação. A salvação é um dom de Deus. De acordo com a palavra, João 3,16, nós encontramos a chave de todo o evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele nos diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. De sorte que a salvação está ao alcance de todos os nós, pecadores. Você agora vai ficar com o grupo Logos louvando a Deus através do cantor e pastor Paulo César. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sair da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sair da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Essa criança, se ela está muito empolgada com aquilo que ela está fazendo, ela vai se revoltar naquela hora contra você. Tem crianças que estiram a língua, tem crianças que pela sua formação educacional estira o dedo para o pai ou para a mãe, bate com o pé no chão e fica irado e range os dentes. Sabe o que é isso? É a ira em potencial, é o pecado se manifestando. É uma criança, como você disse, inocente, mas ela já manifesta essas reações que são da índole do pecado, que está concentrada nela desde que ela foi gerada. Por isso que Davi no Salmo 51 diz: eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Nós já nascemos com este germe. Pastor, e o que é que eu tenho para me fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer para me livrar? O sangue de Jesus. É o sangue de Jesus, não tem outra alternativa. É o cordeiro que foi imolado, é o cordeiro que derramou o seu sangue, que pode me purificar, que pode me dar realmente a condição de eu passar a me sentir perdoado.
Então o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Após a queda, voltando aqui agora, recapitulando, após a queda, ele passou a ter no seu sangue, nas suas veias, o germe, o DNA do pecado. O homem é mau desde a planta dos seus pés até os cabelos da sua cabeça. A pessoa mais religiosa que você imaginar diante de Deus, a pessoa que for mais assim, se aproxime de uma pessoa muito pura, muito correta, muito justa, um bom pai de família, um bom marido, um bom funcionário, um bom empregador, um bom funcionário, uma pessoa extremamente, olha, é um exemplar de pessoa, é uma pessoa que a gente não vê quase defeito. Ela é tão pecadora, está numa condição de perdição, como você imagina, do pior bandido que você imaginar, diante de Deus. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, e todos estão destituídos da glória de Deus. Então não há alguém que diga assim, mas eu sou menos pecador do que fulano, eu faço menos coisas erradas do que o pior bandido, estrupador, seja lá quem for. Eu sou uma pessoa de bem, eu sou um bom pai de família, eu sou cumpridor dos meus deveres, eu sou uma pessoa religiosa, eu faço minhas obrigações, cumpro com o meu dever como cidadão, como diante de Deus. Você pode ser o melhor religioso, pertencer à melhor religião que você possa imaginar, mas quando você morrer, você está irremediavelmente perdido. É isso que a Bíblia nos mostra, é isso que a Bíblia nos fala a respeito da perdição do pecador que está irremediavelmente perdido. Porém, quando ele constitui e ele põe a sua fé, a sua crença, ele confia, ele se estriba no sacrifício de Jesus, ele obtém a salvação no momento exato que ele crê, que ele confia. Por isso que nós escolhemos esse texto sagrado para falar, e não vai dar tempo a gente esgotar esse assunto hoje, mas pelo menos o texto, que eu ainda nem comentei sobre o texto, fala exatamente sobre isso. Então todos nós precisamos de crer no plano da salvação, no plano salvífico estabelecido, elaborado por Deus desde os tempos e os séculos passados, desde antes da eternidade, podemos assim dizer. Já estou até exagerando. Tem isso que Paulo fala, inclusive, na carta aos Efésios, no capítulo 1, ele vem tratando exatamente sobre isso. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todo... Estou lendo o capítulo 1, versículo 3, viu, gente? Se você quiser acompanhar aí, você pode acompanhar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, que para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então Paulo aqui, ele mostra que a salvação foi um projeto divino, mesmo antes da fundação do mundo. E esse plano, meus irmãos, custou o preço, o sacrifício, o sangue que foi derramado do Cordeiro de Deus. Então a salvação não é um mérito humano, não é algo meritatório. Eu mereço, não existe merecimento.
É pela graça de Deus que nós somos salvos. Quem pode dizer amém? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus foi quem providenciou, conforme eu citei lá em Gênesis, até o livro do Apocalipse. Você vê em toda a Bíblia. Portanto, meus irmãos, a salvação, como nós estamos vendo aqui, ela tem esse ponto básico, fundamental, tem esse pilar, tem esse alicerce. Esse é o alicerce da salvação. Amém? É o alicerce da salvação. E agora nós vamos ver, pelo menos tentar mostrar para vocês o que é que Paulo está falando aqui nesse capítulo 2, onde baseamos o texto de 1 a 10. Então ele vem aqui, inicialmente ele nos diz no capítulo 2, versículo 1: Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu vou repetir o texto, Efésios 2:1: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Todos nós, o salário do pecado é a morte. Então todos nós, devido a termos nas nossas entranhas, em nossa carne, em nosso corpo, o germe, o vírus, o DNA do pecado, nascemos já pecadores, conforme Davi nos diz lá no Salmo 51, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não está dizendo que o ato em si de se procriar, de gerar filhos, seja um ato pecaminoso. Não, Davi não está dizendo isso. Ele está dizendo que quando nós nascemos, já nascemos com essa marca. Obrigado, irmão. Essa marca, já nascemos com esse registro. O ato de se procriar não é um ato pecaminoso. Por isso que Deus inclusive diz: crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. Então eu nasci, tenho um casal de filhos, você casou também, tem não sei quantos filhos, outro tem 10, tem 12 filhos, você constituiu uma família. Nada há de pecaminoso nesse ato de você gerar filhos. O que Davi está dizendo lá no Salmo 51 é que quando nós nascemos, já nascemos com essa estigma, já nascemos com essa marca, já nascemos com essa desgraça que chama-se pecado. Como dizia essa pessoa que eu falei há pouco, né? Eu não estava lá em Adão, eu não estava lá, como é que eu sou? Eu vou pagar pelo que ele fez? Pelo ato da desobediência dele? Mas nós já nascemos com essa marca, não é? Infelizmente. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo aí que ele vos deu vida. Observe que ele está falando do plano divino, do plano salvífico, do plano da salvação. Eu estava morto, ele foi quem me deu vida. E o próprio Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então eu estava perdido, eu não tinha para onde, não tinha escapulido. Outra coisa, por mais que eu me esforçasse para fazer alguma coisa para merecer a salvação, tudo que eu fizesse, Paulo nos diz que toda a nossa justiça não passa de trapos de imundícia. Você sabe o que é trapos de imundícia? Para quem não sabe, antigamente não havia o que a gente hoje, as mulheres usam quando estão na sua regra menstrual, né? O MODES, né? Antigamente não havia. Eu ainda era adolescente e alcancei esse tempo, né? Muitas vezes eu via minha irmã mais velha, minha mãe, usando trapos de imundícia. Eram pedaços de tecidos que eram imprestáveis e muitas vezes usava como forma de proteção durante o ciclo menstrual. E depois jogava aquele trapo de imundícia fora no lixo. Isso é trapo de imundícia. É isso que a Bíblia diz, a nossa justiça. Por mais que você quisesse fazer alguma coisa que pudesse justificar o seu estado pecaminoso, não passava de trapo de imundícia, referindo-se àquilo ali. Então, nós não tínhamos escapatória nenhuma se dependesse de algum esforço meramente humano. Por mais que eu fizesse alguma coisa boa, por mais que eu fizesse sempre iria ficar essa estampa: você é um pecador perdido.
Nada do que você faz justificaria ou justificará você obter a redenção, a salvação dos seus pecados. Então Paulo está falando aqui de algo que não dependia de mim, jamais iria ser fruto de esforços humanos. Ele vos deu vida, Ele, amém, irmãos? Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. No verso 2 ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quanta coisa Paulo está dizendo aqui, quanta informação Paulo está falando aqui. Nos quais andastes outrora. Esse outrora, desde que nós passamos a existir, os nossos ancestrais, até chegar no nosso pai, que foi autor de toda a raça humana, no caso Adão. Vou citar aqui um exemplo para que você entenda isso. Eu tenho um casal de filhos. Eles têm alguma coisa que eles passaram a ter no seu gene, nos seus genes, que não pode negar que eu fui o autor da vida deles dois. Principalmente hoje, quando depois de muitas pesquisas, você pode hoje saber a sua paternidade, se você é filho de A ou B ou C ou D, se alguém, então faz lá o teste, faz o teste do DNA, então vai provar se você tem alguma coisa do seu pai ou da sua mãe que lhe gerou. Isso não é coisa que você hoje possa negar, isso existe, isso é real. Então, fazendo uma pesquisa de geração a geração, eu vou perceber que os meus filhos têm alguma coisa da minha índole, da minha maneira da minha constituição, da minha formação, tanto biológica como física, tantas coisas, como eu também vou fazer dos meus pais, e vou perceber que eu tenho muita coisa dos meus pais, e dos meus pais, dos meus avós, do bisavó, tataravó, até chegar não sei que geração. Então, fazendo esse rastreamento, vai chegar até em Adão, vai dizer: você realmente não pode negar que é um pecadeiro, você é filho do pecado, você tem o pecado nas suas carnes, nas suas entranhas, você é um pecadeiro, não tem escapatória. Então, Paulo está dizendo aqui: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, porque a gente já recebemos isso, foi recebido por herança, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse príncipe da potestade do ar? Satanás, que foi quem levou os nossos pais a se rebelarem contra Deus, a desobedecerem-no. Então não tem escapatória, tudo está amarrado. Ele vem e continua dizendo: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós somos filhos da desobediência. Inclusive, Paulo afirma que por causa do pecado, nós nos tornamos também filhos da ira de Deus. Ele diz isso no capítulo 5, versículo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Ele diz no verso 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Antes de eu conhecer Jesus, eu era filho da desobediência. Você também, todo aquele que não nasceu de novo, todo aquele que não se tornou uma nova criatura, é filho da ira de Deus por se tornar filho da desobediência, desde os nossos ancestrais. Essa herança maldita, essa herança desgraçada que nós recebemos dos nossos pais, por conta de sermos filhos da árvore genealógica do primeiro Adão. Lamentavelmente, não tem escapatória. Eu vou, infelizmente, dar aqui uma ilustração, meu tempo está indo embora, só nessa introdução aqui, desses primeiros versículos. Você vai entender isso aqui, eu vou terminar com isso aqui. Suponhamos que você pegue um porco suíno, vai lá um homem que vende porcos suíno e compra um porco bem alvinho, daquele do pelo bem branquinho, da cor de neve. Então você leva para casa o bichinho, a cria nova,
leva para casa e dá um banho de shampoo, limpa ele bem limpinho, dá um banho, deixa ele com perfumado e coloca ele numa areiazinha de uma praia, areia da praia do mar, bem alvinha. Coloca lá uma vasilhazinha com águazinha, coloca lá uma porção de alimento e você saia e vá trabalhar, vá fazer suas atividades durante o dia. Isso você faça pela manhã. Quando você chegar à noite que for lá, você vai encontrar tudo limpinho, porque isso é da formação, isso faz parte do animal, é da própria índole dele, ele é animal imundo, sujo. Assim somos nós pecadores. Você pode tomar um banho, se limpar todo, fazer muita coisa, muita oferenda, muita coisa, mas no final das contas você é um pecador imundo como aquele suíno, não tem escapatória. Entenda isso. Então foi por isso que Paulo, inclusive, aqui está tratando nesse capítulo 2, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, filhos da ira. Nós éramos filhos da ira de Deus. Deus não suporta pecado. Esse mesmo professor que eu falei para vocês, o Roberto Augusto de Souza, ele dizia que Jesus é como um para-raio. Sabe o que é um para-raio, né? Quando ele está trovejando, dando relâmpagos muito fortes. Então o para-raio, quando o relâmpago vem, aquele raio vem, ele pega no para-raio e ali ele absorve toda aquela energia destruidora. Então a ira de Deus sobre nós era para destruir todos. Você vê que por isso nós vamos encontrar Sodoma e Gomorra sendo destruída por causa da pecaminosidade que foi tremenda, e Deus não suportou, destruiu Sodoma e Gomorra. O dilúvio também, outro exemplo. Então você vai ver muitas histórias na Bíblia de Deus, não é ameaçar, mas avisar que por causa do pecado que estava insuportável, ele ia destruir. Cidade de Nínive ia ser destruída, mas o povo se arrependeu. No final desse estudo nós vamos ver que há 3 coisas pelas quais nós poderemos tomar como pecadores perdidos que fazer para poder aplacarmos a ira de Deus e recebermos o perdão e a remissão dos nossos pecados. Então, a ira de Deus, irmãos, ela não suporta pecado, ela destrói. Então Jesus é como quando Jesus estava lá na cruz, era como se fosse o para-raios. Ele estava recebendo naquela hora toda a ira de Deus estava voltada contra mim, contra você, mas Jesus foi quem recebeu, ele foi esse para-raio, ele foi quem recebeu toda a ira de Deus. Jesus absolveu lá na cruz do Calvário. Pois bem, então, nesses versículos 1 e 2, Paulo está mostrando como nós estávamos e o que foi que Deus providenciou, né, para que nós obtivéssemos o perdão e a remissão dos nossos pecados. No versículos 1 e 2. No versículo 3, para concluir, Paulo afirma que por causa do pecado, nós nos tornamos filhos da ira de Deus, conforme já citei, versículos 5 e 6 do capítulo 5. E nós, no versículo 3, diz que nós nos comportávamos separados de Deus. Ele diz isso: entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa situação, esse era o estado em que eu me encontrava e você também, certo? Verso 3 que estamos vendo: entre os quais também nós andávamos outrora. Olha o pretérito, andávamos, está no pretérito, andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa era a minha situação. Tanto é que depois que nós nos convertemos, embora nós muitas vezes soframos tentações as mais diversas possíveis para pecarmos,
Porém, nós temos uma nova natureza, conforme Paulo escrevendo em 2 Coríntios 5,17 nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Hoje, quando a gente sofre algum tipo de tentação, a gente não tem aquela facilidade que tínhamos anteriormente de meter a cara no pecado. Não temos, hoje não temos. Seja bastante franco com a sua própria consciência, seja sincero consigo mesmo. Você encontra uma resistência hoje. Suponhamos, se você antigamente era uma pessoa que era muito vulnerável a mentir, mentia por brincadeira, mentia para o seu pai, mentia para a sua mãe, mentia para o marido, para a esposa, para o filho, para o patrão, enganava, passava a mão no que é alheio, e você se converte hoje, se converte genuinamente, verdadeiramente, se tornou uma nova criatura. Eu duvido que você tenha aquela mesma capacidade que você tinha anteriormente de fazer as coisas como você fazia, sem ter algum sentimento de culpa ou acusação da sua própria consciência. Você vai ter a voz do Espírito Santo falando no seu coração que você está errado, que você não deve fazer isso, que isso é pecado, que portanto deixe de fazer isso, deixe de continuar na prática da mentira. E você vai ler na palavra que Satanás é o pai da mentira, e você não é mais filho do diabo, você agora é filho de Deus. É diferente. A sua natureza agora é diferente. Você não tem mais a natureza de um suíno, de um porco. Você tem uma natureza agora de alguém que realmente lhe tornou uma ovelha, transformado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É diferente. Agora, se você não sente isso, me perdoe, você nunca nasceu de novo. Você não é nova criatura. Você não sabe nem o que é ser nova criatura. Você não se sente bem quando faz uma coisa errada, você se sente incomodado, inconformado, insatisfeito. Então, portanto, Isaías, no capítulo 30, versículo 6, presta atenção, Isaías 30, versículo 6, ele diz: porque o povo é rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eu vou repetir o texto, Isaías 30, verso 6. Porque o povo é rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então, essa é a situação, essa é a condição de quem realmente nunca nasceu de novo, nunca constituiu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que continua no seu estado de pecaminosidade, no seu estado decaído. Sua natureza não sofreu nenhuma transformação, nada. Você continua vivendo aquela vida de outrora, nada mudou na sua vida. E aí você agora deve se questionar: bom, se não houve isso ainda na minha vida, eu não vou me conformar enquanto não houver ou não sentir essa mudança, essa transformação da minha natureza. E para que você sinta isso, você tem que realmente nascer de novo. Senhora? Isaías 30, versículo 6, versículo meia dúzia. Hein? Deixa eu ver aqui, eu acho que foi bem uma notificaçãozinha que eu... Um minutinho, irmãos. Verso 9, irmã. Obrigado, irmã. É o verso 9. Diz aí: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Obrigado, irmã Laís. Então, essa é a situação do homem sem Deus, sem Jesus, e que muitas vezes quer justificar: eu nem estava lá quando Adão desobedeceu. Estava sim. Alguém já disse que Adão era o cabeça federativa da raça humana, assim como Jesus é o representante daqueles que, ao serem alcançados pelo seu sacrifício, podem realmente se sentir perdoados e justificados, que essa é uma das doutrinas da salvação. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através da exposição desse estudo sobre soteriologia, estudo a respeito da salvação. Amanhã estaremos outra vez juntos, daremos início a uma série de estudos sobre o livro Primeira Carta de Paulo aos Tessalonicenses.
A primeira igreja que Paulo estabeleceu durante a sua segunda viagem missionária, juntamente com os demais apóstolos, Silvano ou Silas e Timóteo. Não perca, portanto. Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos em Deus nos reencontrarmos no próximo programa, se Ele assim nos permitir. A paz do Senhor, que todos fiquem com Deus e tenham um dia abençoado.